Hoje eu vou mostrar uma abordagem biológica para turbinar o enraizamento de galhos na água. No final você vai entender por que isso pode acelerar o processo e como aplicar do jeito certo. Eu começo separando potes de vidro, ou pode ser também copo de plástico, desde que seja transparente para favorecer a passagem de luz. Aí eu lavo eles bem, enxago também e deixo secar. Agora eu vou começar o meu ecossistema pela terra. No meu jardim, eu deixo ela coberta com folhas para manter a umidade. E é essa aí que a gente vai usar. Você pode sim usar terra comprada, mas evite aquela terra adubada, a bem escura, porque essa consome mais oxigênio na água e ela pode favorecer o apodrecimento das raízes depois. A ideia é que esse ambiente vivo libere compostos orgânicos e favoreça uma microbiota que pode ajudar o galho a iniciar as raízes mais rápido. Então, uma camada bem fininha de terra já é suficiente. A próxima etapa é colocar pedrinha. Eu vou usar a brita número 0, mas pode ser essa daqui, a brita número 1, ou pedrinhas menores. O importante é ficar em pequenos espaços por onde a água vai circular melhor e não vai formar aquela lama compacta. Além disso, essas pedrinhas vão manter os galhos firmes quando for o momento da gente fixar eles. Eu coloco de 1,5 cm a 2 centímetros de pedra, mais ou menos assim. E é importante lembrar que a gente não desperdiça nada, nada, nada. Então, tudo que ficou vai dentro do vidro. Agora eu coloco a água e eu uso água filtrada. Ela vem mais neutra, com menos cloro, menos impurezas. Então, ela não atrapalha tanto o desenvolvimento dos micro-organismos que a gente quer estimular. Aqui vai borbulhar um pouquinho, mas é só a água ocupando o espaço do oxigênio. Eu pego mais um pouco de água e olhe que interessante. Para quem cultiva a planta e vê formar essa água esverdeada, saiba que é aqui onde os micro-organismos estão totalmente ativos e em equilíbrio. Também podemos encontrar quando acumula água da chuva, desde que não haja contaminação por larvas, por exemplo. Eu vou colocar aproximadamente 3 colheres dessa solução no copo de água filtrada. Aqui a gente mexe bem e eu vou fazer o seguinte: em cada frasco que já está montado, eu vou colocar 1 colher dessa água ativada. É como acelerar o sistema. A gente dá um empurrão inicial para ele replicar o mesmo ambiente em todos os potes, para que os galhos já comecem no meio mais favorável desde o primeiro dia. Os frascos vão ficar montados em um lugar bem iluminado, mas sem sol direto por uns 2 dias, porque o sistema estabiliza antes da gente colocar as mudas e essa cobertura ajuda a evitar poeira e também insetos. Agora eu vou para minha horta e eu começo a escolher os galhos que eu vou querer. Eu pego ramificações, primeiro do alecrim, uma planta bem estável, mas já está madura demais. Eu quero ver se vai dar certo. Vou pegar aproximadamente uns 2 galinhos e eu já coloco na água. Ele não pode correr o risco de secar. A gente deixa um copinho à parte. Também eu separei aqui um pouco de orégano. O orégano é interessante que ele vai enraizando à medida que ele cresce. Então a gente já consegue aproveitar um pouquinho de raiz para começar o sistema. E eu também vou colocar o meu orégano na água. E assim por diante. Para algumas plantas que estão florindo, como por exemplo essa lavanda, eu vou procurar os galhos que não têm flor. É sempre importante esse detalhe. E aí na sequência eu também coloco na água. Hora de colocar as mudas na solução. A primeira coisa é tirar o excesso de folhas. A folha perde água o tempo todo, e como o ramo ainda não tem raiz, ele não consegue repor essa perda. Então a gente reduz a área de transpiração para a estaca não murchar e conseguir direcionar essa energia para formar raízes. E na base, eu faço um corte em diagonal. Ele aumenta a área de contato com a água e evita que a ponta encoste no fundo e bloqueie a absorção.
criando uma base mais favorável para as primeiras raízes aparecerem. Eu faço uma leve pressão na hora de colocar a mudinha dentro da solução e você vê como ela fica facilmente bem estável, isso por conta das pedrinhas que a gente colocou. Esse é um ramo de tomilho que eu colhi. Eu vou aproveitar que ele está com bastante galho e dividir em 3. Assim, quando formarem as raízes, lá na frente eu vou ter 3 plantas diferentes. E o processo é o mesmo. Tirei as primeiras folhas, corto na diagonal e já levo para minha solução. Até essa plantinha de boia que eu tenho dentro de casa eu vou tentar. Aqui o segredo é cortar sempre abaixo de um nó. Essa juntinha de onde saem as folhas e essas raízes aéreas. Depois eu corto essa folha em excesso, porque se ela ficar na água, ela vai apodrecer. Eu já fiz o primeiro corte em diagonal e não tem mais nenhum segredo. Vou levar para a solução, como a gente está fazendo com todas as outras. As mudinhas vão ficar descansando em ambiente bem iluminado, temperatura entre 22 e 26 graus Celsius no máximo. 2 semanas depois, a gente já tem algumas raízes bem formadas. Esse aqui é o orégano, por exemplo. Pegou super bem. Agora, gente, olha o manjericão. Impressionante como as raízes estão fortes em pouco tempo. Tomilho também deu certo. As raízes estão mais fraquinhas, mas estão crescendo em boa quantidade. O alecrim ainda não pegou. Ele já era uma planta mais madura, mais envelhecida, mas eu ainda tenho esperança. Vou deixar ele um pouquinho mais na água e com as outras a gente começa o transplante. De fato, vamos iniciar o plantio na terra. Dessa vez, a gente quer uma terra adubada, bem escura, essa terra preta. E a gente enche primeiro um vasinho com ela. Depois eu vou pegar a plantinha, colocar ali bem no meio, tá vendo? A gente quer que todas essas raízes fiquem embaixo da terra. Eu não quero deixar nada para fora. Então eu faço um buraquinho, coloco ela bem no meio, vou cobrir direitinho e garantir que tenha uma boa firmeza no solo. Eu vi que ainda tem um pouquinho de raiz exposta, então eu pego mais terra e coloco no vaso. A mudinha estava numa solução aquática, então para garantir que ela continue com uma boa absorção de nutrientes, eu vou encharcar bem essa terra. Aqui eu não economizo na rega. Com o tomilho aconteceu o mesmo. Depois que eu plantei, algumas raízes ainda ficaram para fora. Então eu vou pegar a terra, fazer o mesmo processo que eu fiz com o manjericão e cobrir. Não tem problema se algumas folhinhas ficarem cobertas, o importante é a raiz estar protegida. Esse é o resultado final das primeiras mudinhas. Também não deixo no sol direto, eu vou colocando aos poucos no sol. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo.